Boa noite, meus amigos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas seja bem-vindo a mais uma terça-feira da live, tudo bem? Toda terça-feira, às 21 horas, horário de Brasília, acontece o nosso encontro aqui com a Live do Bem. Esporadicamente, hoje, a nossa live ela está sendo realizada às 22 horas, horário de Brasília, pois a nossa convidada de hoje tem alguns compromissos e não poderia participar mais cedo conosco, né? Mas com certeza a entrega de conteúdo aqui vai ser muito satisfatório, né? Seja todo mundo bem-vindo, quem está chegando aí, vai, aperta o aviãozinho, vai mandando pro máximo de pessoas que vocês conseguirem, vão convidando eles para essa live, para esse bate-papo, que vai ser um assunto muito bacana, que eu acho que todo mundo hoje tem passado essas dificuldades frente à pandemia, perdendo um ente querido, um amigo, um companheiro de trabalho. E como nós podemos lidar com isso? Como? A psicologia vai dizer como. A nossa amiga psicóloga Jéssica vai conversar um pouco conosco hoje. Eu vou digitar aqui o tema da live, aguardando ela chegar aqui, tá? Seja todo mundo bem-vindo. Vão convidando, vão apertando o coraçãozinho aí para dar mais impulsionamento. Aperta bastante o coraçãozinho para que o Instagram entregue para mais pessoas para poder entrar aqui com a gente. É isso aí, pessoal. Tô vendo os coraçõezinhos subir. Aperta bastante o coraçãozinho. Ah, e não esqueça de pegar o aviãozinho aí e enviar para pelo menos 10 pessoas a sua lista. Magno Felipe, meu amigo, seja bem-vindo. Darley Alcântara, todo mundo que já está aí, seja todo mundo bem-vindo. Isso aí, ó, tô vendo os coraçãozinhos subir, gente. Aperta bastante, não tenha dó do dedo. Não tenha dó do dedo, aperta coraçãozinho mesmo. Já já a nossa convidada já chega aqui conosco para esse bate-papo super incrível. O tema da live já está aí salva. Deixa eu ver se ela já está aqui. Pessoal, essa live vai ficar salva lá no meu canal no YouTube, tá? Vão lá depois, já entra lá no meu canal, Juliano Quintino. A live vai ficar salva lá, vocês vão lá, dá o like, compartilha com os amigos, com o pessoal que não assistiu. Assiste novamente, porque vai ser um assunto assim, muito bacana para a gente estar dialogando aqui, para você sempre rever. Porque essa pandemia, infelizmente, está um pouquinho longe de acabar. Né, minha amiga Jéssica? Exatamente. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. A imagem Não. também tá tranquila, que às vezes a internet ela deixa a desejar, né? Quando a gente mais precisa, aí ela resolve parar. Eu aprendi que eu não faço mais no Wi-Fi as lives, eu só faço no 4G porque o Wi-Fi, não sei, ele não comporta mais. Né? Algum mistério aí. Seja bem-vinda, Jéssica. Tudo bem com você? Obrigada. Obrigada. Obrigado por aceitar esse convite de estar aqui com a gente, né? Sabemos aí que você tá com a sua bebezinha, tá aí dormindo. É. Espero que assim permaneça, né? Ó, o papai tá aí. Se ela chorar lá, o papai vai cuidar. O papai vira Sim, o mamãe. papai tá lá de olho. Mas Então, pessoal, agradeço, Juliano, o convite, né? E até mesmo a flexibilidade do horário, para que eu possa aqui contribuir com a Live do Bem. Vai ser um prazer enorme, assim, separei vários tópicozinhos bem interessantes, acredito que aqueles que mais trazem dúvidas, para a gente, assim, num bate-papo descontraído, em forma de diálogo mesmo, a gente conseguir fazer essa troca, né? De uma forma não, clara, objetiva. com certeza. Pessoal, não esqueça de pegar o aviãozinho e mandar para 10 contatos aí do seu Instagram para chegar para mais pessoas. E aperta o coração mesmo sem dó. Deixa o dedo no coraçãozinho para ele subir bastante aí. E para quem chegou agora, essa é a nossa convidada de hoje,
Jéssica Itapuchiski, é? Eu não sei falar isso. Itapuchiski. Isso mesmo. Psicóloga aqui da cidade de Vilhena, Rondônia. É um prazer estar recebendo você aqui hoje para contribuir conosco e falar desse assunto tão traumatizante, tão doloroso, que é a perda de um ente querido, e principalmente neste momento de pandemia, que as pessoas partem e a gente não está nem esperando por isso, né? Então é um momento de dor. Com certeza, assim, Juliano, o momento em que nós estamos vivendo de pandemia, né, esse cenário mundial, acredito que o tema luto, a morte, ela nunca esteve em tamanha evidência, né? Então, nós chegamos a um ponto com essa pandemia que aqueles que não perderam alguém da família, tem alguém próximo que perdeu alguém. Então, o círculo ele está cada vez mais apertado, chegando a nós mesmos, né? Então, antes era algo distante. Então, a gente, né, ouvia falar. E agora a gente está cada vez mais se aproximando dessa dor. Tá cada vez mais próximo, né? Exatamente. Mas se quiser falar um resuminho da sua história, da sua experiência, para o pessoal te conhecer melhor, fica à vontade aí. Gente, eu sou psicóloga aqui em Vilhena. Eu atuo clinicamente há 4 anos aqui em Vilhena, né? Eu atendo o público dos adolescentes, adultos e os idosos. Trabalho com a psicoterapia individual. Para aqueles que não sabem, né? A psicologia ela tem diferentes formas de trabalho, de abordagens ali. Então, tem o público de casais, família, então, grupos também. Eu trabalho com a psicoterapia individual. E aqui em Vilhena, nesse contexto de atendimento clínico, agora eu estou retornando, mais precisamente na semana que vem. Né? Eu estava de licença maternidade e agora eu estou retornando para a prática clínica. Assim, com aquela angústia que toda mamãe vive. Mas muito feliz por isso. Você ficou quantos meses afastados? 6. 6 meses. 6 meses. Assim, é um processo de transição, sabe, Juliana? Assim, muito interessante porque além ali dessa angústia da separação em relação ao nosso profissional, que a gente precisa abrir mão ali, né, nesse momento, há também um novo aprendizado. Agora eu tenho uma vida que depende de mim. Então, assim, é um desafio constante, não só para mim, claro, também para o meu esposo, Alan, deve estar aí acompanhando a gente, ou cuidando da neném que acordou. Mas, com certeza, assim, é muito gratificante. Que bom. E dando entrada no nosso assunto, né, de hoje, como enfrentar a dor da perda, o que vem a ser o luto? O que a psicologia fala do luto? Certo. Assim, é interessante frisar que a morte ela é algo ainda pouco discutido, né? É o ciclo da vida, mas não deixa de ser um tema que ainda é um tabu. Né? Então, assim, algumas pessoas ainda apresentam certa resistência em falarmos sobre isso, ou até mesmo quando se deparam, né, com essa situação, com esse fenômeno, que todos nós vamos nos deparar um dia. Então, aquilo fica assim mais, vamos colocar, mais complicado, porque é algo que eu não tive informação nenhuma, não sei como que é esse processo, o que é normal, entre aspas, e o que não é. Então, falar de luto, Juliano, a gente pode pensar que é um processo de adaptação natural. Uhum. O luto, o sofrer, né? Aquele momento de angústia, de perda, de melancolia que nós vivemos após a perda de um ente, de um amigo, é um processo natural, esperado, né? E é necessário que ele aconteça. Porém, nós não ficamos de luto apenas pela perda de um ente querido. Nós ficamos enlutados pela perda de animais de estimação,
pela perda de amizades, trabalho, status, né? Questões financeiras. Então, tudo isso envolve esse processo do luto. O luto, então, a gente sintetizando aqui, é o perder. Perder algo que é muito significativo para você. Tá? A Camargo perguntou: podemos falar do luto, uma perda de afastamento de uma pessoa sem ser por morte? Com certeza, Marta. É isso que eu tô falando, né? A gente fica enlutado não só pela morte, a perda pela morte, mas a perda, né, como um todo. Então, a gente pode falar, sim, no afastamento, de alguém que se distanciou, de uma amizade que se desfez, por alguém que mudou-se de cidade, pela perda de um emprego, pela perda de um animal de estimação. Podemos sim, tá? Pessoal, boa noite que está chegando agora. Tô vendo que tem bastante gente entrando. Não esqueça de pegar o aviãozinho, disparar para os amigos, aperta o coraçãozinho sem dó do dedinho, aperta o coraçãozinho e seja todo mundo bem-vindo. Isso, gente. Compartilha, porque esse é um tema muito importante e relevante no momento em que nós estamos vivendo. É aquilo que nós falamos no início, né, Juliana? Quem não está vivenciando um processo de luto, sem dúvida tem alguém próximo que está vivenciando isso. Com certeza. E como que eu posso, neste momento de luto, vir a tomar calmante ou dar calmante para alguém que está sofrendo por este momento de luto? Interessante. Muito interessante essa colocação. Às vezes, nós, na melhor das nossas intenções, ao vermos, né, algum ente querido sofrendo ali a dor de uma perda, então a gente tenta ajudar. E a medicalização nesse caso, Juliano, ela não é bem vista. Não é legal, tá? Não dar medicamento à pessoa que está passando por esse processo de perda. Por quê? Assim a gente vai estar retirando da pessoa a possibilidade dela vivenciar esse processo, dela viver essa dor, né? Então, se a gente dá medicamento e essa pessoa ela fica ali dopada, ela não vai conseguir depois ter subsídios para que ela possa lidar com esse luto de uma forma saudável, tá? Nem mesmo, não temos nem como dizer assim que menos dolorida. Dolorida sempre vai ser. E se essa pessoa ela não passar por esse processo ali da despedida, talvez ela tenha algo a dizer para aquela pessoa, pedir um perdão, né? Dar um abraço, tocar pela última vez. Então, nós não temos o direito de tirar isso da pessoa. Tá? Não é legal, não façam isso. E eu acho que todo mundo tem que vivenciar esse período de luto, né? A pessoa quer, às vezes, incubar esse período de luto, uma hora mais cedo ou mais tarde, esse luto vai aparecer na vida, né? Porque ele vai ter que ser vivenciado. Às vezes você não vivencia hoje, mas daqui uns 5, 10 anos, ele vai aparecer novamente na sua vida e talvez de uma forma que vai machucar mais do que se tivesse vivenciado isso lá atrás, né? Exatamente. Por quê? Se eu não vivenciar esse momento agora, é uma fase necessária para que depois eu consiga elaborar essa perda, para que eu consiga ressignificar essa perda. E se eu não vivencio esse processo agora, futuramente eu vou me deparar com essa situação. Em algum momento, esse fenômeno ele vai pedir vazão novamente. Ele precisa ser fechado de alguma forma. Entendi. Bacana. Pessoal, quem está chegando aí, aperta o coraçãozinho mesmo, sem dó, hein? Compartilha aí, gente, com o pessoal. Lembrando que a live vai ficar salva lá no meu canal no YouTube, Juliano Quintino. Quem não está me seguindo, vai lá, se inscreve para vocês assistir a live lá depois. Jéssica, como compartilhar a notícia da morte com os amigos ou com a família? Às vezes acontece, nós somos o primeiro a ser avisado, né? E depois, assim, como falar, né? Às vezes vamos supor,
Um irmão meu acabou de falecer. Como eu dar essa notícia para um pai, para uma mãe, ou às vezes para um tio, para uma tia, né? Como chegar nesse momento? Tá. Primeiro ponto, é importante que a pessoa a dar esta notícia seja uma pessoa próxima, né? Seja uma pessoa, aquela que vai receber a notícia, ela esteja recebendo de alguém que para ela traz assim entre aspas, uma segurança, alguém que seja da proximidade dela, da familiaridade dela, tá? Porque isso vai trazer para ela maior possibilidade de deixar com que aquela dor ela se manifeste, para que a pessoa ela se sinta mais à vontade para vivenciar aquilo naquele momento. É muito importante também, Juliano, na hora da comunicação, nos certificarmos de que se tem alguém na família, por exemplo, você citou, como eu vou falar para o meu irmão, tá? E o meu irmão, ele toma algum tipo de medicamento controlado? Ele tem hipertensão? Então, eu preciso primeiro verificar se ele tomou medicação, como que ele tá, né, naquele dia, para não chegar assim e soltar aquela notícia. O famoso vomitar, né, a notícia. Exatamente, porque a gente tem que levar em consideração o orgânico, né? Às vezes a pessoa tem aí alguma questão cardíaca e ela toma medicação para isso e naquele dia, há 2 dias ela não tá tomando e aí você chega com uma notícia brusca assim. Então isso é muito perigoso, tá? É importante também que nós sejamos claros na comunicação, sem rodeios. Sem rodeios no sentido de, né? Porque quando você chama alguém para uma conversa séria, tendo alguém já doente na família, a pessoa ela já sabe que alguma coisa aconteceu, né? Então, sermos claros na comunicação, falarmos realmente de morte ali naquele momento, por mais dolorido que seja, é o mais assertivo a ser feito, tá? Para que a gente não crie expectativas. Acredito que tem que ser uma comunicação limpa, clara e, acima de tudo, empática, né? Se colocar no lugar do outro, né? Sentir a dor, porque não existe a dor do outro, existe a nossa dor, né? Mesmo que você não esteja sentindo, mas se coloque, puxa aquela dor para você. Será que se fosse eu, vai doer em mim? Qual que era a dor que ia causar em mim? Para você entender e se colocar naquele lugar, como que você queria receber essa notícia? Né? Porque às vezes você vai dar uma notícia dessa, a pessoa acaba vindo, não tomou remédio, alguma coisa, vindo a óbito ali também. Né? Às vezes passa mal, vai para um hospital e aí tem que acudir o que está sendo velado e tem que acudir o que está lá no hospital, ou então vai ter que cuidar de 2 que está sendo velado. Por causa da forma que você fala, né? A forma com que a gente vai falar, como a gente vai falar, onde a gente vai falar, né? Se eu encontrei a pessoa ali, naquele momento ela tá no supermercado, eu não vou falar isso assim. Tem todo um preparo, né? Um ambiente e tudo mais, para que a gente não gere uma segunda situação a partir dessa. Tá? E é importante a comunicação clara, né? Como você colocou, e usar a palavra morreu. Né? A gente precisa também desmistificar o uso dessa palavra. Né? Algumas vezes eu vejo pessoas utilizando da expressão assim, virou uma estrelinha no céu, né? Na comunicação com crianças. Né? Virou ali foi viajar. Então, assim, não é legal. A gente precisa usar da verdade. E você fala isso para criança, né? Foi viajar. Daí, aquele momento ele fala assim, foi viajar. Daqui a pouco ele fala assim, quando que ele volta? Sim, aí você a gente fica, acaba como que fica a cabeça dessa criança? Esperança, né? E é importante nesse momento também, Juliano, assim, usar de algumas expressões, como, por exemplo, olha, lembra que a mamãe estava hospitalizada, que ela não estava bem, que ela veio tendo um quadro de piora há um tempo. Então, essa tarde, foram feitos todos ali os procedimentos, mas ela não resistiu. Ela teve uma piora, ela não resistiu, ela morreu, ou ela veio a óbito, ou faleceu.
Então, são todas formas. É o cuidado com as palavras. É como eu vou dizer isso, né? Como eu vou comunicar. Com certeza. Isso é muito importante. E não só com as crianças, né? Também com as pessoas de idade mais avançada, né? Sim. Às vezes você chega lá para um senhor, uma senhora de 70, 80 anos, que já não tem a saúde tão equilibrada, boa. Você chegar com a pancada, a pessoa já cai, né? Com certeza, assim. E nesse momento também da comunicação do óbito, é importante também deixarmos com que a pessoa ela tire todas as suas dúvidas, né? Não privarmos ela das informações. Ah, mas morreu como? Tava bem? Morreu de quê? Ah, não, morreu. Tá, mas como é que foi isso? Como chegou a isso? Houve uma piora no quadro? Foi uma morte súbita? Então, também a gente precisa, daí, naquele momento, né, dependendo de quem vai dar a notícia, respirar fundo para conseguir dar esses detalhes, caso a pessoa queira saber. Tá? E aí, outro tópico aí que você falou sobre a questão do idoso é bem importante, porque no momento de comunicarmos tanto o idoso quanto a criança, nós precisamos falar a verdade. E precisamos, sim, comunicar eles, né? Devemos ou não, né? Né? Devemos ou não, mas devemos. E existe um tempo desse luto? Qual que é o tempo desse luto? Vamos ver se o tempo que você vai falar é o que eu já ouvi. Olha só, já houveram, né, algumas contradições em relação ao tempo do luto. Ah, porque o esperado é 1 ano, porque o esperado é 2 anos. Mas estudos recentes, Juliano, eles mostram que não existe um tempo para isso, porque nós estamos falando do sentimental. E a forma com que nós vamos lidar com o luto tem muito a ver com a nossa forma de apego com aquela pessoa. Então, dependendo da intensidade do apego, né, que foi desenvolvido ao longo de uma vida, vamos falar aqui dos nossos apegos maiores, pai e mãe. Então, de acordo com esse vínculo, o processo de luto, ele fica mais intenso. Porém, o primeiro ano, ele vai ser o mais difícil. Consegue imaginar por quê? Porque é rupto, né? É uma ruptura. Você tá ali convivendo e depois do dia para noite você não tá convivendo mais. Esse primeiro ano, Juliano, além dessa ruptura aí, vai vir o quê? Primeiro Natal sem a pessoa, vai vir o primeiro aniversário sem o ente querido, o almoço de Dia das Mães, que não tem mais a mãe, o almoço de Dia dos Pais, que não tem mais o pai. Então, o primeiro ano, ele é o mais difícil. Passado esse primeiro ano, de acordo ali com a vivência, né? Então, isso tende a perder intensidade. Jamais isso vai ser superado. Ah, superei, hoje para mim tá tudo certo, tudo ok. Não, a pessoa ela vai aprender a lidar com essa dor. Ela vai conseguir ressignificar isso e continuar a viver. Mas o período aí que a gente fala que a gente considera dentro dessa naturalidade para acontecer é de 1 ano a 1 ano e meio à frente. Tá? Anterior a isso, gente, não tem como exigir que uma pessoa, esperar que uma pessoa, mas você tem que seguir em frente, porque o seu filho depende de você. Então, assim, não são coisas que vão acontecer dessa forma. Não é natural isso, tá? Não, com certeza. E como que nós de fora podemos ajudar nessas pessoas que estão passando por este momento de luto, esse momento de dor, né, de sofrimento, de angústia? Como que a gente pode se fazer presente para essas pessoas? Juliano, a chave dessa questão está exatamente nisso que você falou sobre a presença. Nesse momento, nós não temos o que dizer, mas nós podemos fazer. Então, ajudar uma pessoa enlutada consiste muito mais em ações
do que em palavras. Porque nada do que você diga vai amenizar a dor que essa pessoa está sentindo ou vai trazer o ente querido de volta. Então, esse ajudar alguém enlutado, às vezes mexe muito conosco, porque para que eu consiga ajudar essa pessoa, eu preciso conter os meus impulsos de curiosidade, né? Ah, mas como é que foi que aconteceu? Ah, digamos que a pessoa tenha vindo a óbito num acidente trágico. Ah, mas como é que foi? Né? Então, ficar fazendo com que a pessoa fale sobre aquilo. Agora, se a pessoa quiser falar daquilo, ok. Aí a gente vai o quê? Escutar. Escutar de uma forma empática, também segurando a nossa curiosidade. Porque a nossa curiosidade, ela não vai somar em nada com aquela pessoa. Ela não vai somar em nada com o processo da pessoa. Vai apenas sanar uma necessidade que é sua. Né? E é muito comum a gente observar isso. A gente vê isso nas situações, né? Em velórios a gente percebe isso. Mas como é que foi isso? Como é que aconteceu? O povo não tem noção. Eu lembro quando estava velando minha avó, chegou uma lá e não sei. Eu falei, gente, a pessoa não tem noção, não, gente. Nenhuma, né? É umas perguntas. Eu falo assim, não. Ou eu sou. A pessoa devia estar assistindo essa live. Hã? Essa pessoa deveria estar assistindo essa live agora. É. Não, mas são umas coisas assim que você fala assim, meu Deus, de onde que vem tamanha, vamos dizer, ignorância, né? Porque você não conhece, ou você não entende dessa dor, né? Então você se torna um ignorante para aquele assunto. Sim, e aí a gente acaba colocando os nossos desejos, os nossos impulsos à frente da pessoa enlutada. Importante também nessa forma de ajudar, como ajudar, nas tarefas da casa. Se a pessoa ela está ali vivenciando esse processo e não só no primeiro dia, na primeira semana, pós-velório ou pós-sepultamento. Isso perdura por um tempo, porque é depois que todo mundo vai embora, que a casa fica vazia, que a solidão ela vai vir junto nesse processo, porque ela faz parte do processo de luto. Então, aí é nesse momento que a gente pode ajudar essa pessoa a realizar as tarefas da casa, ajudar as crianças com as tarefas escolares, para que essa pessoa não fique ali tão sobrecarregada, até porque ela não vai ter cognitivo para pensar nisso, para fazer isso, para brincar e correr com as crianças, porque a criança ela não vai diminuir, né, o ritmo dela, a atividade dela. Elas tendem a continuar ali ligadas no 220. Então, possibilitar isso àquela pessoa, esse momento para que ela possa descansar, tomar um café tranquila, poder assistir uma televisão, fazer alguma coisa, você fazer algo para isso é importante. E aí fica na esfera do fazer e não do falar. Tá? E com certeza. é importante também a gente validar a dor dessa pessoa. Como é que eu vou validar a dor dela? Compreendendo, demonstrando compreensão, demonstrando que você está ali presente para o que ela precisar, mas não falando, olha, eu tô aqui, viu? Para o que você precisar, eu tô aqui. Sabe aquelas mensagens clichês que a gente recebe? Olha, o que você precisar, eu tô aqui, tá? Mas quem é que no momento de dor vai ligar para alguém dizendo, olha, eu só queria alguém aqui do meu lado, né? Para quentar um chá para mim. Ninguém vai fazer isso. Então, é estar presente. Presença realmente. Até onde for cômodo para a pessoa também. A gente precisa ter esse senso, ter esse tato. E o validar a dor. E o validar a dor, Juliano, também inclui a gente falar com essa pessoa no sentido de entender o que ela está sentindo. Você quer tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Você quer falar sobre isso? Tem algo que eu possa trazer para você, que eu possa cozinhar para você, alguma coisa que a pessoa ela queira. Então isso é legal, né? Dizer também que você não sabe o que dizer. Parece bobo, né? Mas é muito mais assertivo você dizer para alguém que está sofrendo, olha,
tamanha é a sua dor, eu não passei pelo que você está passando, mas eu não sei o que te dizer. Se torna muito mais sensitivo do que você colocar para a pessoa, olha, você tem que sair dessa. Essas são as palavrinhas, as frases que a gente não deve dizer. Ah, pelo menos agora a pessoa está num lugar melhor, sem dor. Né? As pessoas dizem muito isso, como se a pessoa estivesse lá sei lá, no Jardim do Éden agora. Então, esse tipo de frase, assim, gente, ó. Quando a gente não sabe Boca o que dizer, fechada, melhor né? a gente ficar Boquinha caladinho. fechada. Exatamente. Quando, nesse processo de perda também, Juliana, eu quero incluir aqui as mulheres que têm aborto. O aborto, a perda de um filho, ainda no ventre, ele é um processo de luto não reconhecido. Por que um processo de luto não reconhecido? Para quem não é a mãe, fora a mãe, ninguém mais consegue compreender o sentimento, a sensação. Então aí a pessoa diz assim: ah, fica tranquila, você vai ter mais filhos, você pode ter mais filhos. Ah, fica tranquila, daqui 6 meses você tenta de novo. Como se um filho substituísse o outro. Uhum. Né? Então a gente precisa também respeitar essas mulheres que passam por esse processo de perda, elas vivenciam um processo de luto por conta de um aborto. Tá? Sim, também é a perda, né? Já foi gerado ali, né? Já tem um amor, um elo de ligação ali entre mãe e filho. E por mais que ainda esteja no ventre, seja um feto que está em desenvolvimento, mas já é um filho que já foi desejado, planejado, já Com foi certeza. sonhado coisas com ele e de repente é retirado esse sonho, né? Cria-se toda uma expectativa, né? Cria-se todo um cenário para receber aquela criança. Então nós precisamos ser também empáticos ao luto pelo aborto. Né? Gente, quem tiver dúvidas, quiser fazer alguma pergunta para a Jéssica, escreve aqui nos comentários que a gente fala. O Rafael e de Vilena, que Deus parabéns pelo tema. Obrigado, Rafael. E quem está chegando, seja bem-vindo. Então, pessoal online aí com a gente. E não se esqueça de ir lá no meu canal, Juliano Quintino, que a live vai ficar salva lá, gente. Deixa o like lá, deixa o comentário lá, ajuda a compartilhar com os amigos, hein? Ai. E o que podemos fazer para facilitar a nossa expressão da dor? Quando isso acontece com a gente, né? Porque às vezes a gente tenta segurar tanto naquilo ali e acaba... Sim. A gente fica aéreo, né? Porque a gente está tentando fingir uma coisa que a gente não é, tentando esconder uma coisa que não dá para esconder e acaba aqui nos machucando mais ainda, né? Exatamente. Assim, facilitar o processo, Juliano, da expressão da dor, o luto, a gente pode pensar, então, assim, no velório. Participar do velório é importante para que ali naquele momento eu deixe realmente com que o meu sentimento ele tenha vazão, né? Fazer homenagem nas redes sociais. Hoje as redes sociais elas estão assim intrínsecas nas nossas vidas, né? Uhum. Faz parte da nossa rotina, faz parte do dia a dia. Então é uma das formas, né? As homenagens através das redes é uma maneira de expressar a dor. Não tô dizendo, gente, para fazer da rede social um diário, tá? Mas homenagem àquela pessoa que até outro dia você estava postando uma foto em um almoço de domingo, todos felizes, né? Alegres, e de repente essa pessoa não está mais. Então, isso é uma forma também de expressar a dor. Fazer visitas ao cemitério, ir até ali o ambiente concreto, onde acontece ali o sepultamento. Isso também é uma forma de expressar a dor, de facilitar essa expressão de dor. Olhar imagens, né, fotografias, ouvir música, talvez que a pessoa gostasse de ouvir. Escrever cartas para essa pessoa, fazer um diário de pensamentos ali, algo que
que faz sentido para você, que você talvez gostaria de ter dito, ou que você disse a ela e que foi um momento muito bom, muito legal para vocês. Então, você registrar isso em palavras é importante, é uma forma de também possibilitar a expressão da dor. Escrever esses diários com seus pensamentos, atrelando a sua vivência com a pessoa, isso é legal. Conversar com amigos, com parentes, desde que seja confortável essa conversa. Uhum. E se um não quer, dois não brigam. Então, se esse for um tema, se esse for um diálogo ali que está bem visto, que está sendo aceito também por outros membros da família, tudo bem, é legal também expressarmos a dor dessa forma. Uma possibilidade. E aí, quando eu falei sobre assistir filmes, ouvir músicas, né? Talvez que a pessoa gostasse, fazer o prato preferido daquela pessoa. Ela adorava macarrão. Hoje, nosso almoço vai ser macarrão. Mas é tortura isso, é ficar remoendo. Não, não é. É você possibilitando a sua dor a ser movimentada para que ela seja elaborada. Porque quanto mais você prender isso dentro de você, em algum momento isso vai gerar sintoma. Isso lá na frente vai pedir passagem. Então, a gente precisa deixar com que, né, isso saia agora. Então, a gente vai encontrando formas para possibilitar essa saída. Porque é impossível nós não sentirmos dor, nós não sofrermos diante de uma perda tão importante. Fingir que tá tudo bem, gente, não é o melhor escape. Sabe aquela história de que, meu pai faleceu e eu não chorei. Minha mãe faleceu e eu não chorei. Até hoje não chorei. Só você sabe a dor que você está sentindo aí dentro. E não existe escrito algum, relato algum, de que seja diferente. De que fixar isso, de que guardar isso, vai fazer com que essa elaboração aconteça de uma forma menos dolorida. Pelo contrário, ela não vai acontecer. Tá? Eliane, psicóloga, tema muito relevante diante do momento que estamos vivenciando. Eliane, muitas perdas, né? Muitas vidas que se ceifaram com esse Covid, infelizmente. E Jéssica, tem pessoas que têm o hábito de guardar os pertences, né? Eu já vi pais que, quando perde algum filho de uma forma trágica, um acidente ou de uma doença ali, alguma coisa, mantém aquele quarto como se fosse um lugar sagrado, não mexe nada, não tira nada do lugar e não deixa que ninguém nem entre lá para não estragar, para não fazer bagunça. Isso é bom? Isso não é bom? O que isso causa na pessoa? Quem nunca ouviu um relato assim, né, Juliano? De que alguém conhece alguém que tem um quarto, um ambiente ou a casa, né, que está lá intacto após o falecimento. Mas vamos lá. O que fazer, então, né, com os pertences da pessoa, do morto? Gente, é saudável esperarmos um tempo para assimilar toda essa situação. Então, os autores, os estudos, eles nos trazem 3 meses. Nós precisamos aí de 3 meses no mínimo, né? Mas o ideal aí é 3 meses para que a gente possa começar a mexer nisso. Que seja fazer uma doação, que seja... Cada pessoa da família também tem o direito, você pode ofertar a ela para que quem quiser ficar com alguma coisa como recordação, quem quiser ficar com um objeto, como lembrança, é saudável isso. Isso é saudável. Agora, manter um ambiente da casa durante anos intacto, isso demonstra que a pessoa ela não conseguiu elaborar o luto. Por quê? Lembra que a gente falou agora há pouco sobre as formas de expressão do luto? Então, quando nós temos esses objetos em casa ainda pós-sepultamento,
os 3 meses a seguir ali, é saudável. Porque isso, olhar aquele ambiente, aquele guarda-roupa, aquela mesa, o lugar onde a pessoa sentava à mesa, as vestes dela, os objetos dela, vai doer. Vai fazer com que esse sentimento ele encontre vazão. Mas isso durante um tempo. Se eu não consigo me desfazer disso, se eu estou agarrada esses objetos, esse quarto, a essa casa, intacto ali, não consigo movimentar, se eu não consigo movimentar concretamente um objeto que seja, como é que deve estar aqui dentro? Será que algo foi movimentado aqui dentro? Uhum. Isso não é saudável, tá? E é Uhum. importante, nesse momento de dar um destino aos objetos, aquilo que é da pessoa, dar esse tempo, Juliano. Porque se a gente faz isso também, vamos aproveitar que a mamãe tá lá no velório, vamos para casa antes, vamos tirar tudo, vamos mudar o quarto, vamos tirar as roupas do papai de lá, vamos trocar tudo, vamos repaginar. Não, não é legal. Pera aí. Renata, qual som que tá falhando? O meu ou da Jéssica? Renata falou que o som tá falhando, pra mim tá normal. Para mim também tá Só se normal. for. Tá falhando para mais Vamos ver se alguém, alguém mais. pessoal? O som tá ruim, pessoal. A Nayara fez uma pergunta aqui. Eu não entendi direito se é falou que é o seu. Falhou aqui também, a Camargo tá falando. Ai, gente. Mas acho que voltou. Voltou ao normal, gente? Ou ainda tá falhando? Fala, Gente, Jéssica, pode falar. vejam se o meu áudio voltou, até onde vocês ouviram. Aí já voltou, ó. Se quiser falar essa parte de novo, Tá, eu vou falar então. Nós falamos aqui sobre o fato de deixar um ambiente, deixar um quarto intacto depois de tanto tempo, né? Ok, voltou. Tá todo mundo interagindo aqui. Gente, então o que eu tava falando? Não é legal nós nos mantermos nesse, nesse círculo. Por quê? O processo de elaboração do luto, ele se dá em fases. Então, após o sepultamento ali, eu vou voltar para casa e aquele ambiente, aquelas lembranças, elas vão machucar, elas vão doer. Mas é necessário para que assim o nosso sentimento ele encontre vazão. Se passado 1 ano, 2 anos, 3, 10, 15 anos e eu não consigo me desfazer daqueles pertences, daqueles objetos, isso significa que eu não consegui ressignificar aquela perda, eu não consegui elaborar. Eu estou fixada, estou presa naquela condição. E isso vai ter reflexo na vida da pessoa, porque o processo de luto, ele engloba todos os nossos sentimentos, né? A gente não tem como, estou indo para o trabalho, vou deixar em casa tudo que eu sinto. Não, nós somos um todo. Então é preciso nós lidarmos com essa situação. Então, se a pessoa ela não consegue dar esse passo, ela não consegue ir adiante com essa ressignificação, é importante procurar ajuda psicológica ou até mesmo
Falhou de novo. Mas para mim, coisou e voltou. Não voltou, gente? Você tá no Wi-Fi ou tá no 4G? Na parte. Tá. Não, eu só uso 4G também. Sem som. Ô, Jéssica, estão falando que você tá sem som. Você quer sair e entrar de novo na live? Você quer Eu acho sair que e eu vou entrar de fazer novo na isso. live? Tá, vou fazer isso. Vou sair É, e vou voltar. tá. Pessoal, a Jéssica vai sair, vai voltar para voltar o som normal para vocês aí. Quem tá aí, não se esqueça de ir lá no meu canal no YouTube, Juliano Quintino, se inscreva, que essa live vai ficar salva lá para vocês assistirem depois com calma, mostrar para os familiares de vocês, mandar para um amigo, né, para quem está sofrendo esse momento de luto frente a essa pandemia. Quem não sofreu a perda de um ente querido, de um amigo, diante dessa pandemia, né? Já estamos aí há mais de um ano. Lá no começo, a gente via se falar que morreu fulano, ciclano, que a gente nem conhecia. E hoje o cerco está se fechando tanto que ou é um parente, ou é um amigo, ou é um colega de trabalho que está partindo, né? Então a gente precisa entender um pouco disso, dessa dor, para a gente cuidar, né? Cuidar dessa dor para que ela não vire uma coisa mais grave na nossa vida, no nosso dia a dia. Renata, obrigado por falar que esse canal meu é top, tá? Obrigado para quem já está lá, obrigado, gratidão por se inscrever lá no canal, viu? Vê aí, Gente, Jéssica, estou teste de para ver se o volta. povo vai te ouvir agora. Estou de volta. Vamos tentar novamente. Digam para mim se estão me ouvindo, senão eu tento mudar de lugar aqui, fazer alguma coisa. A gente precisa concluir porque ainda tem algumas coisinhas para falar. Vocês estão me ouvindo agora? Estão ouvindo a Jéssica, pessoal? Ah, são Som perfeito. perfeitos. Ufa! Então vamos lá. Gente, querem que eu fale novamente sobre essa questão de não conseguirem movimentar o quarto, a casa, o ambiente em que as Pelo que eu pessoas entendi que eles residem? falaram ali, que eles entenderam e ficou mudo na parte do buscar ajuda, né? Do psicológica ou Ah, psiquiátrica. tá. Uhum. Então, é importante que busque ajuda. Se está percebendo que aquela pessoa ela não está conseguindo se movimentar em relação a isso, não está conseguindo ressignificar, é importante procurar ajuda. Porque, como eu falei, o luto, ele faz parte do nosso todo. Nós somos um todo. Então, a gente não consegue ser partes. Ah, hoje eu vou estar bem, amanhã eu estarei enlutada. Hoje eu vou para o meu trabalho e vou deixar o meu sentimento em casa, minha tristeza, minha melancolia em casa. A gente não consegue fazer isso, né? Nós somos seres humanos. Sabe aquela história, Juliano, de quando você for para o trabalho, deixa o problema em casa? Não existe, gente. Acho que todo mundo já ouviu Quem isso em algum conseguir momento fazer na isso, vida, por né? favor, Então a gente precisa aprender a lidar só se com você for essas duplo situações. caráter, né? Exato, é impossível. Então, se a pessoa ela não está conseguindo elaborar esse luto, não está conseguindo encontrar expressões, formas de expressar essa dor, então é importante que se procure ajuda profissional, tanto psicológica ou até mesmo psiquiátrica. Tá, gente? É muito importante. Aquilo que eu falei sobre as formas de expressar a dor são dois extremos. Permanecer dentro de um ambiente que não é alterado durante anos e também se desfazer de tudo aquilo que é do morto de imediato.
As duas situações, elas não são saudáveis. Então, a gente precisa estar aí no meio termo, passo a passo. Então, tá falhando de novo. Tá me ouvindo, Juliano? Eu ouço, ele dá uma travinha. Você não tá ouvindo, Renata? Eu ouço você normal. Será que é Pois porque nós é, estamos em Rondônia? será, gente, que é porque a gente tá em Rondônia e a gente consegue se telecomunicar? Voltou. A Renata falou que voltou. É porque ele dá uma leve travadinha, mas aí volta ao normal. Aí volta. Mas, gente, caso vocês fiquem com alguma dúvida, pós-live, vocês podem me mandar no direct, podem entrar em contato comigo no meu WhatsApp, que eu vou responder, a gente conversa. Se ficou alguma lacuna aqui que não deu para concluir, tá bom? Aí vocês podem falar comigo depois e a gente conversa aí, tranquilo, viu? Tá? Jéssica, a Renata fez uma pergunta aqui. Se você faz algum trabalho específico para os enlutados. Renata, não, eu não trabalho, não tenho um nicho, não tenho um trabalho específico para os enlutados. Eu trabalho a psicoterapia, né, individual. E dentro da psicoterapia individual, se o luto for uma demanda, eu vou trabalhar isso também. Agora, se o luto for a única demanda dessa pessoa e eu perceber ali que há necessidade de uma intervenção mais específica, né? Aí eu faço um encaminhamento para alguém que tenha ali um nicho que trabalhe somente nessa área. Mas nós, psicólogos, nós temos aí nós somos habilitados também para trabalhar com essa demanda. Porque a gente está falando de sentimento, né? A Renata, ela é psicóloga também e coach. Ela foi minha coach, minha mentora. Ai, que bacana! Não, mas Toma. a pergunta dela, a resposta é não. Eu não trabalho especificamente com os enlutados, não. A Nayara fez uma pergunta que eu não entendi essa questão, mas vamos lá. Jéssica, e o processo de santificação após a morte de um membro da família? Se enquadra de qual maneira? Seria uma forma de assimilar melhor ou não seria saudável? Uhum. Oi, Nay. Nayara é minha amiga, muito querida. Então, olha só, gente, santificação pós-morte. Vai depender muito daquilo que faz sentido para cada um. Mas quem é que de fato é santo? A gente vê muito essa dinâmica, né, das pessoas trazerem somente aquilo que é positivo, aquilo que é legal da pessoa, e aí a gente entende por esse processo de santificação. Mas, se nós olharmos por um outro ângulo, a gente consegue ver isso de uma forma mais amena, no sentido de que a pessoa não está mais aqui. Qual será, em que vai agregar eu me apegar àquilo que era negativo dela? Se era uma pessoa que eu gostava do meu convívio, que eu tinha ali algum laço afetivo, para quê? Né, eu me apegar àquilo que era negativo, já que eu não vou ter mais a chance de resolver com ela. Uhum. Então vai muito daquilo que faz, aquilo que traz sentido para cada um de nós. E olhar também, Juliano, para esse processo assim de santificação, a gente também pode trazer nisso a questão da culpa. E onde agora eu utilizo desse mecanismo na verdade, de santificar essa pessoa, de colocar ela num pedestal, muito mais numa necessidade de suprir um sentimento que eu tenha para com ela, de falha, de culpa.
do que qualquer outro sentimento. Então, é aquilo, não tem como generalizar. É aquilo que cada um vive, é aquilo que cada um teve como experiência. Cada um vai ter o seu motivo interno para estar fazendo isso. Não adianta querer brigar e ter raiva, rancor de quem já não tá mais nem ali para se defender daquilo, né? Pra quê, né? Não vou conseguir mais. Se a minha tentativa nesse brigar, né, se esse rancor seria resolver, não vai ser dessa forma que eu vou conseguir. Uma terapia vai ajudar, viu? E falando disso, a pessoa morreu e você carrega um rancor dessa pessoa que morreu. Ele não sente nada. Mas você, a sua vida, o seu psicológico, vai ficar ali e aquele remorso vai criar tanto que às vezes vira até uma doença, né? Algo vem, o corpo fala. É ou não é isso? Jéssica? Também, Juliano, também. A gente pode pensar nesse processo também como uma forma de adoecimento. Tá conseguindo me ouvir? Meu celular deu uma travada aqui. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Então, a gente pode pensar nesse processo não só as pessoas que morreram, mas também as pessoas que estão em vida. Porque o rancor, ele vai fazer mal para quem? A raiva vai fazer mal para quem? Para mim ou para aquela pessoa? Uhum. Cada pessoa que está aí nos assistindo agora, pensa comigo. O que a pessoa que você tá com raiva, o que a pessoa que você tem rancor tá fazendo agora? Será que ela tá lá se remoendo? Ou ela tá lá vivendo a vida dela? Então, assim, é um sentimento que vai trazer muito mais negatividade para mim, vai ficar pesado para mim do que para o outro. Independente de estar vivo ou morto. Tá? Com certeza. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Porque antigamente, antes da pandemia, nós tínhamos lá um momento de velório, de ficar ali algumas horas para se despedir daquela pessoa, né? Velando aquele corpo. E a pandemia nos tirou isso, né? Sai ali do necrotério, já vai direto para o sepultamento e nem pode ficar lá, não pode velar esse corpo. Como que enfrentar este momento hoje? Olha só, por mais que nós não tenhamos mais o mesmo cenário possível de antes, fazer esse ritual ainda é importante. Mesmo que não ali no velório em si, com o morto, mas a gente pode fazer isso em família, através de uma videochamada. Nós podemos fazer isso, por exemplo, com uma carreata frente ao cemitério, numa forma de homenagem àquela pessoa que se foi. Fazermos homenagens também em redes sociais para essa pessoa, escrevermos carta para essa pessoa. Então, isso também é uma forma de velar. Essa videochamada entre família, para que nós possamos ali trocar as nossas experiências, trocarmos as nossas figurinhas de dor, também é uma forma. Então, não é porque não estamos conseguindo mais fazer ter esse ritual nos mesmos moldes de antigamente que ele não seja importante. Nós precisamos nos reinventar nele, assim como em tudo que nós fazemos atualmente, né? Por conta da pandemia. Entendi. Veio uma pergunta aqui, eu não entendi, mas eu vou ler aqui, ó. O que a gente faz com gente que deve e não pagou? Bom, essa morreu devendo, né? Pois é. Essa pergunta aí já foge um pouquinho da esfera psicológica. Acho que essa pergunta a gente faz para um advogado. Tá aí a dica, viu, Juliano? Talvez na próxima live. Ou quando você se encontrar no plano superior, né? Você cobre a pessoa lá, né? Né? Para aqueles que acreditam no plano superior, então cria-se essa expectativa. Uma hora você encontra e cobra a pessoa. Sim, uma hora dá certo. Jéssica, em que momento que a pessoa vai conseguir perceber, né, tomar consciência
de que ela precisa de ajuda psicológica ou de uma ajuda com psiquiatra, em que momento que ela consegue? Ou ela não vai conseguir, quem vai conseguir é quem está do lado, que vai perceber, vai falar assim, olha, fulano, vamos lá procurar uma ajuda, né? Para esse momento que está passando. Ó, o pessoal tudo deu risada, gostou. Pois O é, então advogado assim, do diabo. que momento então procurar ajuda profissional é importante tanto para a pessoa enlutada quanto para as pessoas que convivem com ela observar isso. Então, se a pessoa ela não está conseguindo mais ter as suas atividades do cotidiano, perda de foco, né, um sentimento ali de melancolia presente durante maior parte do seu dia, a pessoa não consegue mais encontrar satisfação naquilo que antes era prazeroso para ela. Isso, gente, constantemente, tá? Não é um dia ou outro, porque ninguém tá bem o tempo todo. Isso é comum. Mas se a pessoa ela permanece nesse sentimento, ou também quando aquilo que nós trouxemos anteriormente, a pessoa está há 3 anos, 5, 10 anos que a pessoa morreu e a casa, o ambiente está da mesma forma. Então, isso é o indício de que a pessoa ela já está precisando de uma ajuda profissional. Quando a pessoa não tem nenhum apoio familiar também, quando ela não tem uma rede de apoio, é importante que ela procure ajuda profissional. Se ela tem pensamentos de morte, ideações suicidas, né? Às vezes a pessoa ela perde alguém da família. Isso, gente, é muito complicado quando a gente perde alguém por suicídio, né? Por morte através do suicídio. O luto para as pessoas que perderam alguém dessa forma, ele tende a ser complicado também. Então, mas isso aqui já daria outra live, tá? Pra gente falar somente disso daí. É um outro tema também muito, muito importante, traz muitas dúvidas. O sentimento constante, né, de que a vida não tem mais sentido, de que a vida não tem mais graça, de que a morte também poderia ser ali uma possibilidade, uma saída, que aquela pessoa, ter aquela ideia de que essa pessoa descansou, então eu também quero descansar dessa forma, essa visão distorcida, né, do morrer, da morte. Então a gente precisa, Juliano, estar atenta a essas pessoas que estão à nossa volta. Às vezes ela pode não se perceber precisando de ajuda, mas a gente pode, né, ali com muito cuidado, com muita cautela, e sinalizando isso, e até mesmo se dispor a agendar uma consulta, a marcar um horário, a levar a pessoa até lá, acompanhá-la até lá. Então, todas essas são formas de ajudar. Com certeza. Perceber, né? Perceber Isso. o outro, sentir o outro. Não somente estar ali como se o outro fosse um nada, né? E eu costumo falar muito que este momento de pandemia a gente precisa muito perceber o outro, né? As pessoas estão com sentimentos à flor da pele, estão se sentindo agoniadas, se sentindo depressivas. Às vezes de ficar trancado, às vezes de ficar de quarentena, ficar de lockdown. Então a gente precisa ter esse sentimento, né? De o que que o outro está precisando, do que eu posso ajudar, o que que eu posso servir o outro, né? Até tem uma ferramenta, um aplicativo agora que está muito no auge aí, que é o Clubhouse, né? Que é para sistema iOS. E é uma plataforma como podcast, né? Que é só de fala. Você entra nas salas, conversa. E você não tem vídeos. E lá eu me deparo muito com essas situações, né? De pessoas que estão passando por esse problema e que às vezes não sabem, mas vão ali na rede social para falar, né? Inclusive, na sábado, entrou uma moça na sala. Ela tem problema de paralisia cerebral. E na hora que eu já conhecia ela de uma outra sala. Ela entrou porque eu estava na sala. Porque quando eu e você somos conectados, você consegue ver em qual sala que eu estou e consegue entrar. E na hora que ela falou, vamos dizer assim, um babaca, falou assim, menina, você está bêbada? Eu intervi e falei assim, gente, pelo amor de Deus, parem, respire e pense.
no outro. Não julguem pela capa. Não julguem pelo que vocês estão vendo. Vocês não conhecem a história. Essa pessoa que está aqui, ela é um ser especial enviado por Deus. Ela tem um problema de paralisia cerebral e ela fala enroladinho assim por causa do problema dela, né? Aí assim, você vê o quanto que as pessoas não têm esse senso, né? Esse coração para com o outro. E depois que ela entrou, ela falou assim, nossa, eu fui tão humilhada numa sala que minha vontade é de tirar a minha vida. Tá vendo que complicado? É o julgamento, né, Juliana? O julgamento, o senso de não se colocar no lugar do outro, de querer entender. Às vezes a pessoa fala dificultoso, não é porque ela tá bêbada, que ela tá... É problema da fala, de uma dicção, né, de alguma sequela, de algum acidente, ela nasceu assim. Sim. Né? Então, nós colocarmos no lugar da pessoa, né, sentir essa dor da pessoa. Sim. Juliana, deixa eu fazer um parênteses aqui e pedir um help pro Alan, que deve estar me ouvindo. Alan, eu preciso de carregador. Alan, traz carregador pra Jéssica. Alan! Daqui a pouco ele surge por aqui. Minha bateria apareceu aqui 20%. Fez assim, ó. Eu acredito que a minha internet deve estar oscilando mesmo, né? E aí, bateria vai. A Gabriele fez aqui uma pergunta. Jéssica, nesse caso de luto, o que fazer quando tem alguém próximo a mim que precisa do suporte psicológico, porém essa pessoa não aceita ou reconhece estar precisando de ajuda profissional? Uhum. Tá, é bem delicado isso, porque a gente não consegue ajudar, a gente não consegue fazer pelo outro aquilo que ele não queira. Então, em primeiro lugar, nós vamos fazer a nossa parte. A pessoa, ela tá precisando de suporte psicológico, ela tá precisando de um apoio. Então, eu vou fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para que ela consiga compreender, para que ela se permita ser ajudada. Eu vou dar a ela ali todas as ferramentas, as possibilidades, mas eu não tenho como obrigar essa pessoa, né? Eu não tenho como fazer com que ela aceite, com que ela entenda a necessidade desse processo se ela não quer. É muito delicado isso, mas antes de nós chegarmos a esse momento de, olha, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, nós temos uma longa caminhada, né? De conversa, de tentar conscientizar, de se dispor a marcar uma consulta que seja, explicar para a pessoa um pouquinho do que ela está sentindo, buscar conhecimento. Se estamos falando de um processo depressivo, por exemplo, o que é a depressão? Eu vou procurar um auxílio profissional, vou tentar entender um pouquinho para que eu tente plantar essa sementinha na cabeça daquela pessoa. E aí eu vou fazendo, né, todo esse trabalho. Mas se de tudo essa pessoa não quer, tudo que você está fazendo está sendo assim, está sendo rebatido, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Essa é uma mesma questão de quando pessoas procuram ajuda profissional por intervenção de uma terceira pessoa. Ah, o adolescente que veio para o processo psicológico porque o pai ou a mãe obrigou. Disseram que se você não for para o psicólogo, você não tem mais mesada. Você só vai para o psicólogo por quê? Porque você está ali diante de uma ameaça. Então, você não quer estar ali. Não é algo que você quer contribuir, que você quer participar, porque é para o seu próprio bem. E se a pessoa não quer, se torna inviável, né, Juliana? Então, nós, enquanto profissionais, quando nós percebemos que essa situação ela se instalou, porque já aconteceu comigo em consultório, né, de me dar conta através do próprio paciente, olha, eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Eu só estou aqui porque eu sou obrigada. Então, Jéssica, e isso não vem a ser só na parte de ajuda psicológica, né? Acho que é tudo na vida. Às vezes, eu estou vivenciando algo, mas o outro não quer. Então, deixa o outro lá no cantinho dele, né? Entender essa vontade do outro.
É como, assim, eu também trabalho com mentoria em desenvolvimento pessoal. Faço lá o grupo do WhatsApp para todo mundo participar, faço os exercícios, coloco. Tem 50 pessoas. 10 responde, uns não responde, outros está lá, não participa de nenhuma atividade. Não tem como eu obrigar o outro. Participa quem quer, faz quem quer. Quando a pessoa entender que para que as coisas aconteçam na vida dela depende de uma única situação, é eu querer, aí ela vai tomar ciência da vida e vai ver que a vida é de uma outra forma diferente. Mas enquanto ela não tomar essa ciência de que eu sou o dono da minha vida, eu sou o comandante da minha vida, e se eu querer, eu vou conseguir fazer o que eu quiser, ele não vai conseguir sair do lugar, ele não vai conseguir sair do luto dele, ele não vai conseguir sair da dor dele, ele não vai conseguir sair da zona de conforto dele. A única coisa que ele vai ficar é se vitimizando. Ah, mas é porque o outro foi embora, me deixou aqui. Ah, é porque o outro me largou aqui e me abandonou nesse mundo tão cruel. Ah, é porque isso aconteceu, porque Deus foi injusto comigo, que me tirou. Para. Enquanto você for vítima, a sua vida não vai tomar rumo de novo. Não vai. Ou você aceita a dor, deixa doer e depois de um tempo ela vai passar, porque você pode cair no chão, pode ralar um joelho, quebrar um braço, depois de um tempo ele conserta e volta ao normal. Ou então você vai ficar vítima pro resto da vida, vai parar de viver e vai ficar ali sendo vítima, se vitimizando e não vai conseguir levar a sua vida adiante. É o que nós falamos, a gente não tem como obrigar o outro a fazer aquilo que ele não quer. Em nenhuma esfera da nossa vida. E aí a gente tem também que olhar para aquilo que nós estamos sentindo frente à situação, porque é uma necessidade que nós estamos tendo, mas que é algo que foge do nosso controle. Foge completamente. Aí eu fico frustrada porque eu queria ajudar, porque eu queria que aquela pessoa fosse para frente, mas ela não quer. Se ela não quer, acabaram-se as suas alternativas. Não tem o que fazer. Então, você também tem que trabalhar isso em você. Né? De conseguir aceitar que o outro, aquilo ali para ele, tá tudo bem. Tudo bem, aceite, né? Aceite. Aceitar as coisas como elas são, aceitar o outro como ele é. Não adiante querer mudar. Mude você. E se o seu exemplo for bom o suficiente, vai conseguir mudá-lo. Agora, se não for, também não vai conseguir mudar. Mude a sua vida. E deixe que a ele decida a hora dele mudar. Se ele não decidiu, é porque ele não quer. Ele quer continuar ali. E siga a sua vida. Vida que segue. Jéssica, chegamos ao nosso final do nosso bate-papo. Foi muito bom, muito bacana. Gostei demais de ter você aqui. Quero novamente lhe agradecer pela sua disposição de estar aqui conosco, gastando um pouquinho do seu tempo para estar transbordando esse conhecimento para as pessoas, principalmente neste momento que nós estamos vivendo. Acho que o mundo está enlutado, né, por essas vítimas de Covid. Então, acho que um assunto muito pertinente, um assunto que vem a calhar neste momento. Alguns sabem lidar com a sua dor, outros não sabem lidar com a sua dor, mas todos somos seres humanos, vivemos em uma comunidade e temos sempre que ter essa empatia pelo outro, esse sentimento de a dor dele é importante sim, né? Não é se fazer indiferente à dor do outro, porque ele está fazendo isso, porque ele está dando show, não, deixa ele curtir o luto dele, o momento dele, né? Mas esteja lá para dar o seu ombro para ele chorar, dar o seu abraço de amigo, de irmão, de parente, né, para que a pessoa se sinta importante neste momento que um ente partiu, que um amigo partiu, ele sabe que ele tem uma outra pessoa aqui na Terra que com certeza na hora que ele precisar ele pode contar e vai ser esse que esteve ali para estender a mão naquele momento que ele mais precisou. Que dinheiro nenhum no mundo vai comprar isso, não adianta você ser, mas eu não tenho dinheiro. Não precisa, é você, o ser humano, o seu coração, a sua disposição em servir o outro. Com certeza, sem dúvidas. Eu quero agradecer também pelo convite, pela oportunidade de fazer parte desse projeto que é a Live do Bem, né?
Nós nos conhecemos há pouco tempo e eu estou, assim, muito admirada com o seu trabalho, com a sua disposição também em estar aí buscando profissionais para contribuir, né? Para dividir conhecimento. Obrigada mesmo. Obrigada, pessoal, que está assistindo a gente. Se ficou alguma dúvida, alguém quiser trocar alguma informação comigo, quiser fazer alguma pergunta, eu me coloco à disposição, tá, gente? Eu acredito que o conhecimento, o diálogo, ele é uma ferramenta, assim, poderosíssima. Então, a gente só consegue lidar com aquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente não conhece, a gente procrastina, a gente é atropelado pela situação. Então, falar sobre luto é um tabu. Falar sobre morte é um tabu. Mas é um fenômeno que todos nós vamos viver em algum momento. Então, agradeço pela oportunidade de vir aqui, de dividir com você, de contribuir, né, com as pessoas aqui com esse tema. Obrigada mesmo. Renata até colocou, para estar honestamente vivo, é essencial ter consciência da morte. Que frase linda. Gente, gratidão. Pessoal, tira um print aí, ó. Tira um print nosso, posta nos stories aí, marca eu, marca a Jéssica. Né? Nunca te pedimos nada, não estamos te pedindo Pix, só estamos te pedindo printa e marca a gente nas redes sociais. Tá bom? E vai ficar Vamos salva alcançar lá mais pessoas. Vai ficar salva lá no meu canal, Juliano Quintino, lá no YouTube, vão lá. E quem tá na live até agora também quiser, semana que vem eu tenho uma jornada do autoconhecimento, terça, quarta e quinta, vai ser online, vai ser via grupo WhatsApp. Quem quiser, lá na minha bio tem o link, é o primeiro botãozinho de acesso do Linktree, Jornada do Autoconhecimento, cai para dentro, que com certeza, como dizia Albert Einstein, uma mente que se propõe ao conhecimento, ela nunca mais voltará ao tamanho inicial. Então, aprender é eternamente. Eu já falei ontem, eu quero morrer com 100 anos. E até com 100 anos, eu vou estar aprendendo cada dia mais. Nunca quero parar de aprender. Pois, enquanto eu estiver exercitando meu intelecto, o primo alemão chamado Alzheimer não chegará na minha vida. É o que nós podemos fazer para controlar essa situação. Então, o que está dentro, né, ali das minhas possibilidades, eu vou fazer. Por que não? Então, o conhecimento, ele é fundamental para isso. Então, tá bom. Então, Jéssica, obrigado, gratidão. Boa noite, tudo de bom aí. Obrigado, Alan, que ajudou a gente aí nesse momento também, nos apoiou nos bastidores. Gratidão imensa. Gratidão, amor. Alan, obrigada. Ele sempre me apoiando. Tchau, tchau, gente. Terça-feira que vem não vai ter live do bem, mas vai ter a live da jornada do autoconhecimento. Quem quiser, no mesmo 20 horas horário de Rondônia, 21 horário de Brasília. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.